sejam muito bem-vindos ao Ecoacessível, onde a sustentabilidade e a inclusão andam juntas. Hoje a gente vai falar sobre o ODS 12 da ONU, Consumo e Produção Responsável. E a gente vai falar sobre um tema que muitas vezes é negligenciado sobre isso, as pessoas com deficiência no consumo responsável. Muito se fala sobre o consumo consciente, mas normalmente isso se resume a dicas como recuse o canudinho, ou utilize ecobags, ou compre produtos orgânicos. Entretanto, quando pensamos em inclusão, às vezes os exemplos se limitam a apenas embalagens em braille ou rampas de acesso. A verdade é que a exclusão vai muito além disso, ela ocorre de maneira estrutural. Por exemplo, sirenes não são escutadas por pessoas surdas ou com deficiência intelectual. Mensagens de emergência raramente têm adaptações em libras ou com linguagem simples. Muitos abrigos improvisados não têm banheiros acessíveis ou camas adaptadas, ou estrutura mínima para garantir a permanência dos PCDs e os seus cuidadores. E os planos de risco e prevenção raramente sequer citam as pessoas com deficiência. Sem dados, sem estatística, esse grupo continua sendo invisibilizado na sociedade atual. O consumo, então, precisa, além de ser limpo, ele precisa ser inclusivo. Existe um motivo para essas falhas continuarem acontecendo: a ausência de pessoas com deficiência nos espaços onde as decisões são tomadas. Segundo uma reportagem da CNN Brasil, as pessoas com deficiência têm baixíssima representatividade política. Em 2022, apenas 11 pessoas eram PCDs concorrendo a vagas legislativas e executivas, entre milhares de candidaturas. Isso se reflete principalmente na tomada de políticas sustentáveis e ambientais. Afinal, como pensar em um plano de emergência climática se quem mais precisa de suporte nunca é escutado? É preciso incluir os PCDs em conselhos ambientais, nas audiências públicas e nas decisões sobre mobilidade, urbanização e habitação. Sem isso, a sustentabilidade segue excludente. Pessoas com deficiência enfrentam riscos reais, mas raramente são consideradas em planos de resposta. A gente vai discutir isso um pouco mais no próximo bloco, sobre um termo que é raramente discutido e é negligenciado constantemente: capacitismo ambiental. Quando falamos sobre os desastres ambientais causados pelas mudanças climáticas, geralmente pensamos nas enchentes, nas queimadas ou nos deslizamentos. Entretanto, um desastre que é sempre ignorado pela sociedade é a exclusão. Existe termo para isso: capacitismo ambiental. Ele descreve como pessoas com deficiência são sistematicamente ignoradas na política e ações de resposta às crises climáticas. E os dados estão aí. Um relatório do Banco Mundial apontou que cerca de 70% das famílias com PCDs na América Latina vivem em situação de vulnerabilidade à pobreza. Isso significa menos acesso a transporte, saneamento básico, moradia segura, tudo que agrava o impacto de um desastre. E não para por aí. Quando o alerta de evacuação é enviado por texto, não atinge pessoas com deficiência intelectual. Quando uma sirene é tocada, as pessoas surdas não escutam. Quando abrigos emergenciais são montados, não são pensados para deficientes físicos e seus cuidadores. E o mais grave de todos, os PCDs não são incluídos nos planos de prevenção. Muitas vezes não aparecem nem nas estatísticas, são invisíveis tanto nas planilhas como nas estratégias. Isso não é acidente, isso é capacitismo ambiental, um termo que precisa ser definido para que a problemática possa ser resolvida. Combater as mudanças climáticas sem garantir a acessibilidade é como construir uma cidade sustentável com as portas trancadas. Sustentabilidade de verdade é aquela que inclui, protege e representa todos, principalmente os que mais precisam. Vamos imaginar uma cidade com um modelo de sustentabilidade. Nela tem ciclovias, hortas urbanas, painéis solares, parques e ônibus elétricos. Mas agora pare e pense: será que essa cidade realmente é acessível? Será que ela funciona para uma pessoa deficiente visual, para um cadeirante, para uma mãe com um filho com deficiência intelectual? Infelizmente, na maioria dos casos, não. Mesmo com os espaços ecológicos e sustentáveis, costumam ser planejados apenas para o usuário padrão, e quem foge desse padrão é deixado de lado. Mas existem alternativas, elas precisam ser conhecidas. O jardim comunitário, por exemplo, apresenta piso tátil, placas em braille, linguagem facilitada, bancos ergonômicos e rampas bem planejadas.
Outra solução são as ciclovias inclusivas, que podem ser usadas por triciclos adaptados, pessoas com mobilidade reduzida e até quem empurra carrinhos de apoio. É essencial pensar na sinalização informativa desses espaços. Linguagem simples, imagens autoexplicativas, contrastes de cores e QR Codes com leitura em áudio. Uma cidade que se diz verde, mas não considera a diversidade humana, não é considerada sustentável, porque a sustentabilidade também é feita de permanência, de pertencimento e de cuidado. O urbanismo sustentável e inclusão precisam caminhar juntos. Afinal, do que adianta plantar muitas árvores se pessoas com deficiência não poderão chegar até elas? A sustentabilidade só é completa quando inclui todas. Inclusão não é um detalhe, é uma justiça social. E você, o que você pode mudar hoje na sua forma de consumir, de votar, de participar, para que as vozes que mais precisam sejam ouvidas? Esse foi o Eco Acessível. Compartilhe, Reflita e transforme. Até a próxima. Tchau!